Quantas vezes você já perdeu o sono preocupada com o amanhã? Contas, indecisões, incertezas do futuro, um evento que você tem que ir, um trabalho que você tem que entregar, e a ansiedade cada vez mais vem tomando conta da vida das pessoas. Hoje é até considerada uma doença, mas Jesus, há mais de 2000 anos, falou sobre isso, exatamente sobre essas preocupações. E hoje eu quero te mostrar como Jesus ensinou a lidar com isso, o que fazer para sair desse estado de preocupação e como sair disso através da fé e da confiança do Senhor. Oi, meu nome é Amanda Silveira, aqui nesse canal eu falo sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre aplicações práticas para o seu dia a dia. E hoje eu quero falar sobre preocupações e algo que Jesus falou no seu sermão, o Sermão do Monte, um dos mais conhecidos. Ele está localizado, essa parte em específico, lá em Mateus 6, do versículo 25 ao 34. Nós vamos ler, eu vou explicando. E hoje a gente consegue analisar o quanto a preocupação vem tomando conta da vida das pessoas, né? Porque cada vez mais nós queremos fazer as coisas com pressa, queremos entregar algo em certo prazo, tem a comparação, enfim, diversas situações do dia a dia nos fazem tirar o foco do que realmente importa, que é o reino do Senhor. E aqui ele começa falando: não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis, com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Nós não devemos enxergar a vida pela lente das nossas emoções. Nós precisamos enxergar a vida com um único foco, que é Jesus. Porque quando a gente tira o foco disso, a gente perde completamente a noção do que ele tem a nos proporcionar. Quando eu li aqui sobre não ficar ansioso quanto ao que comer, ou ao que beber, ou ao que vestir, quer dizer o quê? Nós que nos alimentamos, que habitamos em um corpo, você acha que Deus, que nos criou perfeito, dessa forma aqui, o nosso corpo por dentro, gente, sabe? Os neurônios, tudo, a perfeição com que nós fomos feitos. Ele que fez algo grandioso, algo maior, não vai se preocupar com algo menor, que é a alimentação? Que é como nós vamos nos nutrir, como nós vamos manter de pé? Da mesma forma, o nosso corpo. Não foi ele quem cobriu Adão e Eva lá no Jardim do Éden? Não foi ele que matou o animal, pegou a pele desse animal e vestiu os dois para cobrir a vergonha deles? Então, vocês acham que o mesmo Deus que fez isso não vai nos dar o que vestir? Continuando, fala: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Gente, se o Senhor criou tudo, todos, criou os animais e Ele cuida dos animais de maneira peculiar, Ele não vai cuidar de nós, que somos feitos à imagem e semelhança dEle? As aves, os animais, um bichinho, um pet, não é feito à imagem e semelhança do Criador, nós somos. Então, ele se preocupa com as aves do céu. Ele se preocupa com os animais que vivem à solto aí. Você acha que ele não vai se preocupar de nós, criaturas dele? Principalmente nós que somos filhos. Eu já falei aqui, tem um vídeo no meu canal, depois corre lá para ver sobre a diferença entre criatura e filho de Deus. Então, nós que somos filhos de Deus, que o chamamos de Pai, que reconhecemos o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz, você acha mesmo que ele não vai cuidar de nós? Não vai nos dar o que vestir, o que comer? Ele continua falando: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora à duração da sua vida? Porque andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem, mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Então aqui ele continua dizendo, né? Por que vocês andam ansiosos por essas coisas? Sendo que eu construí o grande, algo grandioso, não vou me preocupar com coisas pequenas?
Essa ansiedade que vocês tanto sentem vai fazer com que você acrescente um pouquinho só da sua vida? Vai fazer com que o processo acelere? Não vai. E o que eu tô falando aqui, gente, para vocês serve para mim também, porque nós tendemos a viver nessas preocupações da vida, porque virou algo comum, virou algo tão banal na vida das pessoas serem preocupadas, que acontece com a maioria da população. As preocupações tomam conta e elas tiram o foco do que realmente importa. Então aqui ele fala, imagina, gente, os lírios do campo, olha a perfeição das flores. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, o que beberemos, com o que vestiremos, pois os gentios é que procuram todas essas coisas. E de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Olha isso. O nosso Pai sabe do que nós precisamos. Ele sabe o que você precisa, ele sabe a sua falta, a necessidade que tem aí no seu lar, a roupa que você precisa vestir, o alimento que precisa ter na sua mesa. Ele já sabe de tudo isso. Então não adianta a gente ficar inquieto com o que a gente vai comer, o que a gente vai vestir, o que a gente vai beber, ou o evento que a gente tem que ir, o trabalho que você tem que entregar para o seu chefe, ou a sua conta que você tem que pagar e o dinheiro não dá neste exato momento. Jesus, ele quer forjar em nós um caráter forte. Às vezes a gente precisa passar por algumas dificuldades. Isso aí ele não falou que ia nos isentar disso. Porém, nós ficarmos preocupados não vai adiantar de nada. E ele continua dizendo no versículo 33, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, é a primazia, é a prioridade do nosso dia, eu acordo antes de eu sair para a rua, antes de eu fazer qualquer coisa, o que eu vou fazer? Eu vou orar, eu vou falar com o Senhor, eu vou ler a sua palavra, nem que seja 10 minutos, gente. É necessário a gente entender o que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é dar a devida prioridade a Ele. É a nossa obrigação ser filho que procura o Pai incansavelmente, sempre em primeiro lugar, antes de qualquer coisa. A primeira pessoa que deve ouvir a sua voz quando você acorda é o Senhor. A última pessoa que deve ouvir a sua voz quando você vai dormir é o Senhor. E aí, quando a gente busca primeiramente Ele, o resto é acrescentado. Aqui fala todas essas coisas, essas coisas que foram ditas: o nosso alimento, a nossa bebida, o nosso vestuário. Essas 3 coisas, gente, são as coisas que nós precisamos para sobreviver. Tudo isso vai ser acrescentado. Agora, a prosperidade financeira, que aí depende de pessoa para pessoa, nem todos nasceram para ser prósperos financeiramente, aí vai como consequência, mas mediante a isso aqui. Quando você busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e quando você é obediente. A fé e a obediência, elas andam juntas, não tem como se desligar. E aí aqui ele continua dizendo, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu problema. Se você tem um problema para resolver hoje, resolva esse problema hoje. O problema que você tem para a semana que vem, deixa para a semana que vem. Não vai adiantar de nada você se preocupar. Jesus falou isso e veja como foi confirmado pela ciência. A Universidade da Pensilvânia acompanhou pessoas que tinham um transtorno de ansiedade generalizada. Durante alguns dias, esses indivíduos registraram todas as suas preocupações diárias, sendo entre 3 e 4 preocupações por dia. E após um período de 30 dias, esses pesquisadores avaliaram qual a porcentagem de preocupações que de fato aconteceu. E olha só que interessante, 91,4% das preocupações não aconteceram. E além disso, o restante, os 8,6% das preocupações que aconteceu, teve um resultado muito melhor do que aqueles que as pessoas que estavam preocupadas imaginavam que teria. Então, esse dado revela muito o que o Senhor falou. O que adiantou?
a gente acrescentou algo a mais na nossa vida, muito pelo contrário, muitas vezes a gente vai diminuindo um pouco a nossa vida, né? Essas preocupações são coisas infundadas. É um consumo de energia mental, é um consumo que vai nos desgastando e é algo desnecessário na nossa vida. Então, nós precisamos aprender como lidar com ela. E aqui eu vou te dar 3 pontos para você lidar com ela. O primeiro é orar em vez de se desesperar. Filipenses 4:6 fala: não andeis ansioso por coisa alguma, pelo contrário, sejam vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica com ações de graça. Nós precisamos trocar preocupação por oração. É algo básico, é algo que muitas pessoas falam, só que a gente não age. Então, trocar a preocupação por oração. A oração é o lugar em que nós despejamos o fardo que pesa em nós nos braços do Senhor. É onde nós pegamos essa mochila pesada, colocamos para que Jesus carregue por nós, porque já não basta, né, ele ter carregado a cruz. Mas ele falou, ele carregou a cruz, mas ele falou: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Vinde a mim todos os que estão cansados. E através disso nós encontramos a paz. Quando nós descansamos e colocamos todo o nosso peso no nosso Senhor. Segundo ponto é entregar de verdade. E aí conecta com o que eu acabei de falar. É lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Em 1 Pedro 5:7, ele tem cuidado de nós. Ele cuida de nós de uma forma tão íntima, tão peculiar, mas a gente precisa entregar para ele de verdade. Não é só falar com Deus, é lançar, é jogar fora. É confiar que ele está cuidando de verdade. E o terceiro ponto é viver um dia de cada vez. O amanhã vai ter as preocupações de amanhã. Então nós precisamos viver o dia de hoje com fé, um dia de cada vez, com Deus ao nosso lado, sabe? Caminhando com Jesus. Isso já é mais do que suficiente. Então nós precisamos ser constantes em oração, entregar de verdade o nosso fardo para Jesus e viver um dia de cada vez. Porque como Jesus disse, já basta cada preocupação ao seu dia. E hoje, então, você tem 2 opções. Ou você continua alimentando essa preocupação, ou você escolhe confiar. E eu te garanto que Jesus está te convidando para confiar. Qual é a preocupação que você precisa deixar e entregar ao Senhor hoje? Escreva aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificação para você não perder nada. E lembre-se sempre, você é muito mais valiosa do que os pássaros, do que os lírios, e Deus está sempre cuidando de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.